Bom dia a todos e todas. Meu nome é Thaisa Sintra Dosso, sou procuradora do município de Ribeirão Preto, diretora de eventos científicos da NPM e tenho a honra de ser uma das moderadoras do painel 3 do nosso último dia do segundo Congresso Brasileiro Virtual de Procuradores Municipais. Nessa palestra vamos falar sobre planos diretores, resiliência urbana e desafios ambientais das cidades no mundo BANI. Para tanto, eu convido a nossa primeira palestrante, doutora Débora Soto, doutora em Direito Urbanístico pela PUC São Paulo, pós-doutora pelo Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da USP, com foco em planejamento urbano, desenvolvimento urbano sustentável e ação climática local. Pós-doutora em andamento no Centro de Síntese USP Cidades Globais do Instituto de Estudos Avançados da USP, sob a supervisão do professor Arlindo Felipe Júnior, com foco em resiliência urbana e desenvolvimento urbano sustentável. É bacharel em Direito pela USP, mestre em Direito do Estado, Direito Tributário pela PUC São Paulo, mestre profissional em Direito Internacional do Meio Ambiente pela Universidade de Limoges e é procuradora do município de São Paulo, atuando nas áreas de planejamento e desenvolvimento urbano, meio ambiente e habitação. Doutora Débora, muito obrigada pela presença, é uma honra tê-la aqui conosco. A palavra é sua. Obrigada, Thaisa. É um prazer poder encontrar, ainda que virtualmente, né, os colegas procuradores do município, nesse segundo Congresso Brasileiro Virtual de Procuradores Municipais. É um prazer também dividir esse painel com a Flávia Marquezini. Enfim, eu vou iniciar rapidamente para que a gente possa ter tempo para perguntas e fazer um debate ao final do painel. Eu vou compartilhar minha tela. Tudo certinho, vocês estão visualizando? Está entrando ainda, né? Entrou. Tá certo. Eu vou tratar hoje, então, vou falar sobre resiliência urbana e qual o papel que os planos diretores podem vir a desempenhar na construção da resiliência urbana. Está demorando um pouquinho para trocar, trocou, né? Então, como todos sabem, né, o planeta se encontra num processo acelerado de urbanização, né, com aumentos expressivos na proporção de população mundial que habita as cidades, né. Se em 1990, 43% da população mundial já era urbana, e em 2015, essa porcentagem saltou para 54%, né, atingindo 4 bilhões de pessoas morando nas cidades, e para 2050 se projeta que 66% da população mundial vai habitar as cidades. No caso do Brasil, nós passamos por um processo semelhante, mas em proporções bem maiores, né? Em 1990, cerca de 77% da população brasileira já era urbana, né? Então, nós já havíamos passado o patamar de mais de 50% da população brasileira habitando as cidades. Em 2021, esse patamar já alcançou 84,72%. Então, nós totalizamos cerca de 178 milhões de pessoas morando nas cidades brasileiras, com grande concentração nas cidades de maior porte, né? E no caso brasileiro, é importante apontar que esses 178 milhões de pessoas, em termos de território, eles ocupam algo, cerca de menos de 1% do território brasileiro. Então, em termos territoriais, o Brasil ainda é bastante rural, mas em termos populacionais, nós temos um país já extremamente urbano, né, com mais de 80% da sua população concentrada em cidades. Nesse cenário de urbanização intensa, as cidades enfrentam uma série de desafios de sustentabilidade, né, relacionados a problemas de mobilidade, congestionamento, a questão dos desastres urbanos, como as enchentes, inundações, deslizamentos,
toda a questão de manejo de resíduos sólidos, problemas de saneamento básico e a questão da poluição do ar, são alguns dos exemplos, né, dos desafios de sustentabilidade que as cidades brasileiras enfrentam. Nesse contexto de grandes desafios, promover a resiliência urbana é uma das questões-chave para a gestão e planejamento de cidades sustentáveis no contexto brasileiro, né? Mas o que é resiliência urbana? Como a gente pode definir, né, a resiliência? Para definir resiliência urbana, a gente precisa relembrar que as cidades são sistemas complexos, né? Sendo sistemas complexos, elas estão em constante adaptação, elas passam por constantes mudanças justamente para fazer face aos seus inúmeros desafios de sustentabilidade. Nesse sentido, a resiliência, ela pode ser definida como a capacidade da cidade de se manter funcionando, continuar provendo para os seus habitantes as funções sociais, né, da cidade, habitação, circulação, trabalho, lazer e recreação, independentemente de eventos disruptivos que possam acontecer, no caso, fatores de choque, como os desastres naturais, mas também as situações de grave crise econômica, ou mesmo guerras e conflitos civis, né? E também fatores de estresse, que são as deficiências de infraestrutura e de instalação dos serviços urbanos, que possam desafiar a capacidade da cidade de continuar promovendo a qualidade de vida de seus habitantes. Um exemplo bastante significativo para a cidade de São Paulo e outras grandes cidades brasileiras, por exemplo, é o estresse hídrico, né? E é importante apontar que tanto os fatores de choque, como os desastres e fatores de estresse, perdão, como a falta de água, a falta de chuvas e estresse hídrico, eles tendem a se agravar daqui para o futuro em função das mudanças climáticas globais, né? A realização recente da COP26 aumentou o alerta em todo o mundo de que nós estamos atualmente numa situação de crise climática, né? Por conta de fatores antropogênicos, né, da influência da atuação do homem no planeta, com a emissão dos gases de efeito estufa na atmosfera, e trazendo aquecimento global e alteração do equilíbrio climático no planeta como um todo, né. Como a gente vê, esse conceito de resiliência, ele supera o âmbito estrito da prevenção de desastres, né, embora seja muito comum a gente associar imediatamente, né, a resiliência, a prevenção, enfrentamento e reconstrução pós-desastre. Mas é importante lembrar também que o conceito de resiliência, ele vai dialogar com conceitos de vulnerabilidade e de risco, né? E ele coloca a gestão das incertezas, das ameaças, da exposição a essas ameaças e a necessidade de gerir os riscos que ameaçam as cidades, né? Em um lugar privilegiado do planejamento urbano. Isso aparece de maneira bastante evidente na enunciação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030, aprovada pela Organização das Nações Unidas em 2015, trazendo uma agenda de sustentabilidade para todas as nações do mundo, dentro desse espectro temporal 2015-2030. Perdão. E da qual o Brasil é um dos signatários desse documento, né? E eu queria destacar aqui apenas rapidamente o ODS 11, que traz o compromisso de construir cidades e comunidades sustentáveis, destacando aqui duas metas compreendidas dentro do ODS 11, né? A primeira meta, a meta 11B, cujo espectro temporal já se esgotou, né? Que é a meta de aumentar substancialmente até 2020 o número de cidades dotadas de políticas e planos voltados para a mitigação e adaptação climática e a resiliência a desastres, no caso, os desastres relacionados com os eventos climáticos extremos, né? E a meta 11.5, que almeja reduzir até 2030 o número de mortes e morbidades e diminuir as perdas econômicas causadas por desastres, com foco na proteção das pessoas mais pobres e em situação de vulnerabilidade. Então, essa meta 11.5,
ela guarda relação direta com a realidade das cidades brasileiras, né, em que nós temos situações de desigualdade muito marcada e contingentes populacionais bastante significativos, vivendo em áreas de extrema vulnerabilidade, que é o caso das áreas de risco, e áreas também desprovidas de infraestrutura urbana e serviços adequados, né. Eu queria trazer também à colação mais um documento internacional relevante para a gestão e planejamento de cidades sustentáveis, que é a nova Agenda Urbana, aprovada em 2016 na Conferência Habitat 3, realizada pela Agência das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, que é a ONU Habitat, e a nova Agenda Urbana, ela se coloca como uma agenda global de desenvolvimento urbano sustentável, alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e ao Acordo de Paris, que é o acordo que orienta hoje, em substituição ao protocolo de Quioto, as ações dos Estados-nação voltadas ao enfrentamento das mudanças climáticas dentro do âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas para as Mudanças do Clima. A nova Agenda Urbana, ela traz a promoção da resiliência como objetivo-chave e como meio para a construção de cidades mais sustentáveis, né, que são aquelas cidades que conseguem conjugar o desenvolvimento econômico com a preservação e proteção do meio ambiente e a inclusão social e erradicação de pobreza. A nova agenda urbana, ela também reconhece a ocorrência de crises e a resposta eficiente a essas crises como elementos obrigatórios do planejamento e gestão das cidades. Lembrando que o Brasil também é um signatário dessa nova agenda urbana, que, portanto, passa tem os seus preceitos recepcionados aí pelas cidades brasileiras. Considerando especificamente o contexto brasileiro, a pergunta que eu coloco é se nós temos meios institucionais, sobretudo, para tornar as cidades brasileiras mais sustentáveis e resilientes. E para isso a gente começa examinando o que diz a nossa Constituição, né? A Constituição Federal de 1988, no artigo 182, que eu tenho certeza todos os procuradores municipais já conhecem de cor, né? O artigo 182, ele elege como objetivos fundamentais da política de desenvolvimento urbano brasileira o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, que são aquelas 4 funções que nós já mencionamos, né? Habitação, trabalho, circulação e lazer. E a Constituição também traz como segundo objetivo fundamental da política de desenvolvimento urbano brasileira a garantia do bem-estar dos seus habitantes. Dentro dessa enunciação da Constituição, é possível considerar que ela já traz de maneira implícita a incorporação da promoção de resiliência urbana como um elemento obrigatório do planejamento e gestão das cidades, porque para garantir o bem-estar dos seus habitantes e o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, as cidades precisam se organizar para continuar funcionando, provendo habitação, circulação, mobilidade, trabalho e lazer, mesmo diante dos fatores de estresse e de choque com que elas se deparem, né? Então, a gente pode afirmar que o conceito de resiliência urbana, ele já está implicitamente contemplado pela Constituição Federal de 1988, tanto quanto o preceito da sustentabilidade também está, né? E aí, pensando no ordenamento jurídico nacional, o conceito de resiliência urbana, ele também vai permear outras políticas relevantes para a concretização da política de desenvolvimento urbano brasileira. Primeiro dessas leis nacionais é o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade traz uma série de instrumentos de política urbana, né, voltados ao planejamento e gestão urbana, em que os planos diretores têm um papel destacado, inclusive por força de norma constitucional, a gente já vai falar disso a seguir, mas é importante também destacar, em termos de resiliência, a Política Nacional para a Mudança do Clima, que traz uma série de instrumentos de ação climática, tanto no âmbito de mitigação, que é a redução das emissões de gases com efeito estufa, como no âmbito da adaptação, que é a preparação das cidades para enfrentar e conviver com os efeitos adversos das mudanças do clima. A Política Nacional de Mudanças Climáticas, ela reconhece de maneira expressa o papel a ser desempenhado pelos municípios no enfrentamento das mudanças climáticas, inclusive por meio da elaboração de políticas e planos próprios, para tanto, em âmbito local.
É preciso também mencionar as políticas setoriais urbanas, que trazem uma série de instrumentos setoriais, sobretudo na área de habitação, saneamento, resíduos e mobilidade urbana. E também, como não poderia deixar de ser, a Política Nacional de Prevenção de Desastres e Defesa Civil, aprovada em 2012, que traz uma série de instrumentos voltados à prevenção, enfrentamento e remediação de desastres dentro do Sistema Nacional de Prevenção de Proteção e Defesa Civil, do qual os municípios também fazem parte e estão obrigados a adotar uma série de providências e elaborar planos específicos. Falando agora, nos dedicando ao tema, né, dessa minha intervenção, que é o plano diretor, como todos já bem sabem, o plano diretor ele é trazido pela Constituição Federal de 88 como instrumento básico da política urbana brasileira, está lá no artigo 182, parágrafo 1º. E como todos sabem, ele deve necessariamente ser aprovado por lei municipal, mediante um processo participativo, e ele é obrigatório, no mínimo, para cidades com população de mais de 20 mil habitantes. Isso porque o Estatuto da Cidade, como a gente já vai ver a seguir, ele traz uma série de hipóteses adicionais em que a elaboração dos planos diretores é obrigatória, ainda que o município tenha população inferior a 20 mil habitantes. De acordo com o Estatuto da Cidade, o plano diretor ele é parte integrante de todo o processo de planejamento municipal. As suas diretrizes devem ser incorporadas pelas leis orçamentárias, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, não é o contrário. Não é o plano diretor que tem que se adequar ao orçamento, é o orçamento que tem que seguir as diretrizes maiores do plano diretor. O plano diretor ele deve englobar todo o território do município, abrangendo tanto a área urbana, a área de expansão urbana, quanto a área rural, e ele deve ser revisto pelo menos a cada 10 anos, para poder ir se adaptando às mudanças que são sofridas, né, pelo município, inclusive por consequência da própria implementação do plano diretor, né. Então, como eu já havia mencionado, o Estatuto da Cidade traz uma série de hipóteses adicionais em que o plano diretor é de elaboração obrigatória, ainda que os municípios tenham menos de 20 mil habitantes, e eu queria destacar aí a necessidade de que os municípios que tenham áreas suscetíveis a desastres e estejam incluídos na lista de monitoramento do CEMADEM, eles estão também obrigados a elaborar planos diretores e como a gente já viu, né, o desenvolvimento de políticas específicas de prevenção, enfrentamento e remediação de desastres é um elemento necessário da construção da resiliência urbana. Eu queria mencionar também a necessidade dos municípios localizados em área de influência de empreendimentos com impacto ambiental regional ou nacional também elaborarem planos diretores, porque o fato de se ver incluído, abrangido, né, na área de influência de um empreendimento com impacto ambiental regional ou nacional, é algo que traz mudanças profundas no funcionamento da cidade, colocando à prova a sua infraestrutura e serviços instalados, né? Então, a vizinhança, né, se ver impactado por um empreendimento de abrangência regional ou nacional, é algo que coloca a capacidade do município de responder a esse fator de estresse à prova. Então, também é um elemento relevante a ser considerado quando a gente fala de construção de resiliência urbana. Dentro de tudo isso que o Estatuto da Cidade traz e também a Constituição, os planos diretores, eles se colocam como eixos estruturantes das demais políticas municipais. Não só por traçar as diretrizes e objetivos do ordenamento físico-territorial do município, apontando quais instrumentos da política urbana esse município vai implementar no seu território e de que maneira, e trazendo aí as bases para o desenvolvimento do zoneamento, da construção dos parâmetros de uso e ocupação do solo, e para a estruturação do Código de Obras e Edificações próprio do município, mas também o plano diretor, ele se coloca no papel de grande articulador das demais políticas urbanas setoriais. E como nós já veremos a seguir, né, ele também tem que trazer o regramento básico para a expansão urbana, colocando limites de como essa expansão urbana vai se dar, sobretudo para prevenir a ocorrência de desastres naturais em razão de expansão urbana desordenada, e o plano diretor para os municípios incluídos na lista de monitoramento do CEMADEM, ele tem que também trazer elementos de prevenção e enfrentamento de desastres no seu próprio texto, no texto de uma lei aprovada em acordo com as suas diretrizes.
Então, no que pertine à ampliação do perímetro urbano, as cidades precisam aprovar um projeto específico e separado, incluído no plano diretor, contemplando todos esses elementos que vocês veem aí na apresentação, e que tem tudo a ver com a construção de resiliência, porque a ideia é trazer para essa nova área urbana que vai se formar as condições ótimas de infraestrutura e serviços, de modo a poder enfrentar fatores de estresse e também prevenir a ocorrência, prevenir e remediar a ocorrência de desastres e demais fatores de choque. Para os municípios incluídos no Cadastro Nacional de Áreas Suscetíveis a Desastres, o Estatuto da Cidade foi modificado pela lei que trouxe a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, para incluir no plano diretor todos esses elementos adicionais voltados ao equacionamento desse grande fator de choque que são os desastres. A gente fala em desastres naturais, mas na verdade todo desastre tem origem antropogênica, porque ele decorre da atuação do homem sobre a natureza, né? Então, entre esses elementos, está o estabelecimento de parâmetros de parcelamento e uso-ocupação do solo específicos, mapeamento das áreas de risco conforme áreas geodésicas, o planejamento de ações preventivas e de realocação de população, drenagem para prevenção de mitigação de desastres e diretrizes para regularização fundiária e demarcação dos ex. E aqui é preciso destacar que a regularização fundiária é uma política pública municipal que ocupa uma função central na construção de resiliência urbana, porque ela visa diminuir, sobretudo, a vulnerabilidade e a exposição a ameaças de todo tipo, desastres, e também propiciar infraestrutura e serviços urbanos adequados para a população mais vulnerável do município, que normalmente se instala em áreas de extremo risco, por meio dos assentamentos informais. Então, por tudo isso, a gente demonstra que as cidades brasileiras já têm à sua disposição os instrumentos necessários a promover ações de resiliência urbana genuinamente inovadoras. O que falta é implementar os instrumentos disponíveis de maneira eficiente. E isso aparece de maneira bastante eloquente no relatório Perfil dos Municípios Brasileiros de 2017, que traz uma série de dados sobre a ocorrência de desastres e as ações que já foram adotadas pelos municípios para enfrentamento e remediação dos desastres, né? E aqui eu vou adiantar eu vou correr um pouquinho, porque eu não quero invadir o tempo da Flávia, mas esse relatório Munique de 2017, ele traz os dados apontando quantos municípios brasileiros foram atingidos pela seca e como eles se distribuem no território nacional, sendo que, como vocês veem pelo mapinha, eles se concentram sobretudo na região nordeste do país, quais os municípios que sofreram alagamentos e que proporção, e a gente já vê que eles estão concentrados na região sul, processos erosivos acelerados, enchentes, inundações, enxurradas e inundações bruscas, com concentração sobretudo também no sul, municípios que sofreram ocorrência de escorregamentos ou deslizamentos, com concentração sobretudo no nordeste. E o relatório, ele também traz quais foram os instrumentos de planejamento e gestão de risco ou fatores de prevenção utilizados, apontando que indicando que entre os mais apontados se incluem o plano diretor e a lei de desocupação do solo para a prevenção de enchentes, em que um pouco mais de 20% dos municípios brasileiros trouxeram medidas de enfrentamento de enchentes para o seu plano diretor e para a sua lei de desocupação do solo. Né? Os menos apontados foram o Plano Municipal de Redução de Riscos e elaboração de carta geotécnica, elaborados por, respectivamente, cerca de 11% dos municípios e só 5% dos municípios brasileiros. Então, a gente vê que a gente tem muito ainda a avançar na implementação dos instrumentos trazidos pela PNPDEC. Aqui é o dado mais grave, né? Informaram não ter utilizado nenhum tipo de instrumento, mais de 3 mil municípios para planejamento e gestão de risco, 3.311 municípios para gerenciamento do risco de enchentes ou enxurradas, e 3.970 municípios declararam não ter nenhum tipo de instrumento para escorregamento e deslizamento de encostas, né? Com isso é preciso destacar que prevenir desastres e se preparar para enfrentar crises custa caro, mas remediar e reconstruir custa muito mais caro, né? Então, pensando aí nessa questão do financiamento, que é algo que põe à prova, né, a capacidade técnica, sobretudo dos municípios brasileiros, é preciso lembrar que o acesso à linha de financiamento federal, ela se dá mediante condições, né?
A primeira delas é o prévio planejamento, com elaboração de estudos técnicos e projetos, mas também a exigência de pagamento de contrapartidas de caráter financeiro, né? E essas duas exigências, elas demandam dos municípios, primeiro, ter pessoal tecnicamente capacitado, e segundo, ter verbas municipais disponíveis para contrapartida. E a gente sabe que esses são os dois grandes gargalos de desenvolvimento dos municípios brasileiros, porque esses dois desafios são colocados nas nossas mesas todos os dias, como procuradores municipais, né? Então, dentro desse contexto, é preciso lembrar que os municípios, eles dispõem de instrumentos financeiros previstos no Estatuto da Cidade, de natureza não tributária, que são capazes de mobilizar recursos significativos para investimento em infraestrutura, e, portanto, para a construção de resiliência urbana. E aqui eu vou citar rapidamente só dois, que são a outorga onerosa do direito de construir e a realização das operações urbanas consorciadas, inclusive com a possibilidade de venda de CEPACs em bolsa de valores imobiliários, né? Esses instrumentos, eles estão por expressa disposição do Estatuto da Cidade. Os recursos amealhados têm que ser investidos em infraestrutura, por meio de ações de regularização fundiária, programas habitacionais, construção de reserva fundiária, ordenamento e direcionamento da expansão urbana, implantação de equipamentos urbanos e comunitários, criação de áreas verdes, que no contexto de resiliência urbana se coloca agora com uma palavrinha estratégica, que são as soluções baseadas na natureza, e a ampliação de infraestrutura verde, como medidas, inclusive, de adaptação às enchentes e inundações, criação de unidades de conservação ou proteção e outras áreas de interesse ambiental que tem um papel fundamental na prevenção e controle de crises hídricas, porque protegem a movimentação do ciclo natural da água em âmbito local, né? E também a proteção de áreas de interesse histórico, cultural, paisagístico, está tudo lá regulado no Estatuto da Cidade, artigo 26, e também tudo isso tem que estar articulado pelo plano diretor. É o plano diretor que vai fazer a articulação desses instrumentos com essas finalidades, né? Então, esses instrumentos todos, eles têm que ser manobrados mediante acompanhamento e controle popular, por meio dos instrumentos da gestão democrática da cidade, conforme o que dispuser o plano diretor. Então, vocês veem que o plano diretor se coloca, de fato, como esse grande articulador de instrumentos e de políticas públicas. E a gente aqui também traz uma observação, que é quase que uma provocação, né, de que a escassez de recursos financeiros é uma contingência a ser computada e equacionada no próprio processo de planejamento, ela não é um impedimento à promoção da resiliência urbana. E aqui eu já estou indo para a conclusão da minha fala, né? Dentro de tudo isso que nós colocamos, os planos diretores, eles precisam ser trabalhados pelos municípios como espinhas dorsais da gestão e do planejamento participativo das cidades brasileiras, pensando na construção de resiliência, né? São os planos que vão orientar os municípios para se preparar para enfrentar fatores de choque e fatores de estresse. Os planos diretores, eles devem procurar convergir a ordenação do território no sentido da promoção da resiliência urbana, orientando a aplicação da fiscalidade urbanística nesse sentido, né, para fortalecimento da infraestrutura e dos serviços, pensando no enfrentamento de crises e não só na solução de problemas de curto e curtíssimo prazo, como geralmente acontece na gestão das cidades brasileiras. Os planos diretores também são responsáveis por articular as políticas setoriais para o equacionamento eficiente de fatores de estresse e de choque, e eles também se colocam como portas de entrada para medidas inovadoras, em termos de construção de resiliência urbana, e é por isso que todo o processo de revisão dos planos diretores, que se realiza no mínimo de 10 em 10 anos, ele é fundamental, porque através dessas revisões é que se abre a porta para inovação legislativa, inclusive, em termos de gestão e planejamento urbano sustentável. Com isso, eu coloco já como minhas conclusões, né, que tornar as cidades brasileiras mais resilientes depende da implementação dos instrumentos que nós já temos disponíveis na nossa legislação, né? E isso precisa acontecer com o fortalecimento da governança, e nisso as procuradorias do município têm um papel fundamental de orientar esse processo de fortalecimento de governança e proteger o Estado de Direito, que é a base de implementação da política de desenvolvimento urbano, e também atuar para fortalecer os canais de participação popular e gestão democrática. É nesse sentido que as procuradorias municipais podem, de fato contribuir. E com isso, eu fecho a minha fala, agradecendo muito a atenção de vocês,
e devolvo a palavra para a Thaisa para fazer a apresentação da Flávia. Muito obrigada. Muito obrigada, Débora. Excelente sua exposição. Depois debateremos as questões que você colocou aí, muito interessantes. E aí, então, dando sequência ao nosso painel, eu chamo a doutora Flávia de Souza Marquezini, que é procuradora do município de Vitória, professora de Direito Ambiental, Direito Urbanístico nos cursos de graduação e pós-graduação na Faculdade de Direito de Vitória, coordenadora do curso de pós-graduação e governança, Gestão de Riscos e Compliance da Faculdade de Direito de Vitória, mestre em História Social das Relações Políticas da Universidade Federal do Espírito Santo, consultora de governança, ESG da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas e do Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes Humanas, Criativas e Sustentáveis, Rede Chics e BChix, coordenadora regional do Compliance Human Committee, autora e coautora de livros e diversos trabalhos sobre direito ambiental, direito urbanístico, compliance e políticas públicas. Flávia, muito obrigada pela sua participação hoje aqui conosco. Seja muito bem-vinda. A palavra está com você. Bem, gente, bom dia. Primeiramente, queria parabenizar a Débora pela brilhante palestra. Acho que a organização do evento foi muito feliz em organizar esse painel com muita complementariedade, então acho que a gente está muito em sintonia. Agradecer a toda a organização desse evento, né, Sinara e todos aqueles que foram, o Tiago, Viola, todos aqueles que foram responsáveis no Brasil todo por essa mobilização tão importante, que já é um sinal de resiliência, né, Débora? Conseguir fazer desde o ano passado o congresso virtual. Então, estou muito feliz em estar aqui com vocês. Mais uma vez, já estive muito nos presenciais, estou louca, né, para a gente voltar logo e poder abraçar essa turma toda, mas hoje a gente está aqui, de certa forma, compartilhando nossas experiências e vivências aí nesses municípios, né? Porque, como todos costumam chamar no bordão dos procuradores municipais, é na cidade que as coisas acontecem, não é isso? Então, olha só, o nosso tema é um tema bem desafiador, já nesse contexto pós-pandemia, os desafios ambientais das cidades em um mundo BANI. O que seria essa história, né, do mundo BANI? Primeiro, a gente precisa entender que desde o pós-Guerra Fria, né, já se começa a tentar explicar algumas características desse período chamado de pós-modernidade, que apresenta algumas características diferentes do momento anterior, onde desaparecem algumas certezas, né? Muitos autores já trataram do tema sociedade de risco, o Ulrich Beck, o Rafael de Giorgi, já falando dessas características, o Bauman falando da volatilidade, né, da modernidade líquida, e então a primeira forma desse período, de tentar explicar, né, as características desse período, principalmente após a década de 90, né, após a Guerra Fria, foi dada pelo US Army War College, que chamou, então, essas características compiladas aí, que afetavam esse novo mundo, de mundo VUCA, né? VUCA significando um mundo volátil, instável, complexo e ambíguo. E aí, diante dessas características, eu vou só ajustar aqui a minimização, um minutinho para a gente poder... Tá todo mundo vendo direitinho? Tá, né? Então, essas características do que eles chamaram de mundo VUCA, né, mostram o seguinte, olha, o mundo, nesse período, deixa de ser um mundo maniqueísta, né, aquele mundo entre capitalismo, comunismo, bem e mal, né, e aí começam a acontecer mudanças muito rápidas que dificultam a determinação de causa e efeito. Esse período coincide com o auge da quarta revolução tecnológica, e as coisas começam a acontecer com muita celeridade. Além disso, incerto, né, um mundo de incerteza, é muito complicado a gente conseguir fazer a antecipação de eventos, né, a Débora falou agora, né, dos desastres de causa antropogênica, embora quem é da área, né, Débora, nós saibamos que não tem, até a própria pandemia, ela tinha uma grande dose de previsibilidade,
falta aí conhecimento, que faz com que muita coisa, ou vontade, né, de agir, muita coisa figure no campo da incerteza, né? Previsões históricas, experiências deixam de ser suficientes para determinar o efeito, porque as coisas mudaram, os paradigmas são diferentes. A complexidade, aí a gente vai na linha, né, do Edgar Morin, que é o grande teórico do pensamento complexo, e aí que vem com a ideia não mais de fragmentação do saber, a ideia é cartesiana, né, de causa e efeito. Ele traz o mundo como um todo indissociável, a ideia de multidisciplinaridade, de transdisciplinaridade, propõe essa abordagem aí, multidisciplinar e multireferenciada da construção do conhecimento e, consequentemente, de todos os fenômenos. Né? Além de tudo, ambíguo, né? Como eu disse, a superação desse maniqueísmo reducionista, né, do preto no branco, do mundo binário, e hoje organizar, planejar, não é mais criar padrões, né, replicáveis. A gente precisa de soluções diferentes para realidades diferentes. Só para vocês terem uma ideia, eu estava vendo uma pesquisa em que o Facebook divulgou que só no que diz respeito à questão de gênero, eles têm mais de 56 designações, né, no Facebook, porque tamanha a não binariedade da questão. Isso só para exemplificar uma questão específica. E o mundo Bunny? Né? O mundo Bunny vem como um aperfeiçoamento dessa ideia de mundo VUCA. Né? Vocês falam, por que essa classificação de mundo Bunny e mundo VUCA? Na verdade, são tentativas, realmente são categorizações, porque apesar da complexidade, o ser humano ainda continua com essa necessidade de categorizar, de organizar, a partir das características que vêm se apresentando no campo das relações sociais, né, no campo da administração de empresas, da gestão de pessoas, na seara ambiental. Aliás, a gente percebe que cada vez mais o mundo dos negócios, o direito administrativo, tudo aquilo com que a gente lida no nosso dia a dia, eles dialogam com as ciências naturais, né? Tanto que a gente fala, por exemplo, em ecossistema de inovação, né? A gente se utiliza de diversos jargões que já são próprios, né, das ciências da natureza, especial da ecologia, para se justificar e explicar, né, outros fenômenos. Então, aqui, em relação a essa questão do mundo Bunny, embora o conceito de Bunny tenha sido desenvolvido pelo antropólogo Jamais Cássio em 2018, ele foi revisitado e passou a ser utilizado especialmente nesse contexto pandêmico, né, para explicar o período durante e possíveis consequências aí após a pandemia do Covid-19. Né? E aí a gente percebe uma evolução daquelas características iniciais. Aquilo que era volátil passa a ser, na ideia de mundo Bunny, frágil. Né? A ideia de fragilidade. Isso ficou muito claro no período, o quão o mundo, né, o quão as pessoas são frágeis e o quão as organizações, as instituições mundiais são frágeis diante de um problema como, por exemplo, foi o coronavírus. Né? Então, aquilo que não tem raízes sólidas pode se desfazer a qualquer minuto, gerando um forte impacto nesse mundo, principalmente nesse mundo interconectado. E aí a gente não fala só das questões atinentes à saúde, a gente vê, por exemplo, candidaturas eleitorais muito sólidas, políticos, né, com, enfim, um capital político fortíssimo, que, de repente, diante de um escândalo, de uma fake news, enfim, são desconstruídos, demonstrando aí a fragilidade de todos e de tudo nesse momento. Aquilo que era incerto continua cada vez mais incerto, mas observa-se um efeito sobre o comportamento humano, que é a ansiedade. Um mundo ansioso, né? Diante da imprevisibilidade do desconhecido, gera-se uma ansiedade coletiva, o que prejudica muitas vezes o foco, a produtividade, mas, por outro lado, acaba estimulando essa necessidade de poder de ação. Olha, é preciso ter uma resposta rápida, nem sempre pensada, planejada como se deveria, mas é preciso se dar uma resposta rápida e urgente. Né? A complexidade deu lugar à não linearidade. Na verdade, eu ouso discordar do Jamais Cássio aí nesse ponto, porque quem lê um pouquinho do Edgar Morin e conhece a teoria do pensamento complexo sabe que todas essas características, fragilidade, a própria ansiedade,
né, a falta de compreensão, lá as características do mundo VUCA, né, volatilidade, todas elas são características do pensamento complexo, do momento de complexidade em que nós vivemos. Então, na verdade, o pensamento complexo, ele, para mim, na minha visão, é um guarda-chuva, né, que abarca todas essas características. Mas a não linearidade, que é um conceito dos sistemas físicos, né? A maior parte desses teóricos são matemáticos, engenheiros, físicos, que se utilizam desses institutos para tentar explicar e aplicar aos sistemas sociais. Então, nesse caso, a ideia de não linearidade é aquele sistema, né, que você tem, às vezes, muitas vezes, uma base, né, você tem um procedimento previsto e espera-se um resultado. O sistema linear seria esse. Nesse caso, a gente tem hoje uma série de fatores que alternam, que levam a alternâncias e que podem desviar, né, o resultado. Por isso, fica muito claro que hoje o sistema, o ecossistema, o macroecossistema, tanto do ponto de vista ecológico, o planeta, quanto os sistemas sociais, são não lineares, né? Além de tudo, a ambiguidade, né, a simples possibilidade de você ter visões contraditórias, traz para o mundo, nessa visão de modernidade reflexiva, que o Giddens também menciona, que, na verdade, o mundo ele é mais do que ambíguo, né? Ele é incompreensível. São tantos os fatores, tantas as variáveis, que nós passamos a ter consciência do quanto nós não sabemos. Talvez, né, a visão socrática, né, a ideia do só sei que nada sei, começa a fazer sentido efetivamente agora. Finalmente, o homem se dá conta, né, do quão pequeno é o seu conhecimento diante da complexidade, uma vez que ele deixa de ser reducionista, uma vez que ele deixa de conseguir fazer os chamados cortes metodológicos das ciências e conhecer profundamente o objeto, uma vez que ele toma compreensão de que tudo na natureza, né, e também na sociedade é interligado e interdependente, ele passa a ter consciência do quão isso pode ser incompreensível para ele, que ele não vai ter a segurança da certeza, né, do saber, né, jamais. E por que é importante falar isso, gente, no Congresso de Procuradores Municipais? Por que é importante discutir isso na nossa vivência aí do dia a dia da atuação, né, municipal? Bom, primeiro a gente precisa entender os grandes problemas, os macros problemas, para entender os desafios, né, os desafios que nos são impostos, para a gente buscar soluções, né? A gente precisa conhecer a nós mesmos e as nossas realidades. E aí, a gente vai, diante dessas perspectivas, trabalhar os desafios ambientais nesse contexto pós-pandemia, né? A gente observou a olho nu que algumas coisas melhoraram durante o período de isolamento social. Ficou muito claro, e não precisava de nenhum estudo ou nenhum cientista nos dizer, que houve uma melhoria geral no quadro ecossistêmico. A gente começou a observar animais que não víamos mais, uma melhoria da qualidade atmosférica. Eu, por exemplo, que moro numa cidade que é muito afetada por poluição atmosférica, de mineradoras que fazem seu sistema, principalmente de armazenamento e transporte no centro urbano, ficou visível a olho nu, o pó preto da Vale, né, o enxofre que é emitido pela Arcelor, tudo isso ficou melhor, alergias diminuíram, limpeza da casa ficou mais fácil, né, ficou realmente, algumas questões ambientais deixaram indiscutível que há essa causalidade a partir das atividades humanas, né, os negacionistas foram absolutamente infirmados nesse período. Agora, houve um estudo, né, preciso, da Universidade de Sydney, que mostrou algumas reduções positivas e negativas do ponto de vista social e ambiental nesse contexto pós-pandemia. Por exemplo, houve uma redução significativa do consumo, né, aproximadamente 3,8 trilhões, né, que significa 4,2% do PIB da Alemanha, por exemplo. Houve uma redução muito significativa dos empregos, até como consequência dessa redução do consumo, 147 milhões, né, de desempregados no mundo. Houve uma redução da renda, de modo geral, né, 2,1 trilhões, 6% da renda mundial, né, e alguns países mais atingidos, né, os Estados Unidos e a China foram significativamente impactados, mas os países em desenvolvimento sofrem muito mais os efeitos desse impacto, talvez pela baixa resiliência, como mencionou a Débora. E no que diz respeito aos aspectos ambientais propriamente ditos, se realmente observou
né, por método científico, a redução da emissão de gases de efeito estufa e outras emissões atmosféricas, como, por exemplo, dos particulados, como eu mencionei para vocês. Então, a gente ficou muito patente a relação entre as atividades humanas, a utilização de veículos automotores, a atividade industrial e, enfim, agricultura, pecuária, como causas das emissões, né, uma vez que a gente experimentou essas reduções. Mas nem tudo são flores. Do mesmo modo que nós experimentamos reduções, nós experimentamos impactos negativos, tá? Como, por exemplo, foi o caso do aumento da geração de resíduos. A gente teve, em média, um aumento de 10% da geração de resíduos sólidos domiciliares, e aí a gente teve, aí, além disso, uma série de outros problemas decorrentes dessa geração de resíduos. Por exemplo, diluição das áreas de geração. Antes, as pessoas trabalhavam nos seus escritórios, então a gente tinha uma concentração, por exemplo, da geração de papel e outros resíduos recicláveis nos ambientes de escritórios, nos centros das cidades, né, nas zonas comerciais. E agora, com o trabalho em home office, houve uma diluição desse tipo de geração. E, consequentemente, necessidade de maior deslocamento e quantitativo de veículos de coleta, fazendo com que houvesse um aumento do custo, né, do serviço. A gente sabe que o serviço de limpeza urbana é um serviço caríssimo, que impacta significativamente o orçamento municipal. Então, a gente teve o aumento desse custo. Imagina, queda de arrecadação e aumento desse custo. Além disso, a gente teve uma mudança do perfil de resíduos, né? A gente teve um aumento significativo dos resíduos recicláveis, cerca de 25%. E o grande responsável disso foi um aumento também muito significativo das compras pela internet, né, que aumenta a necessidade de embalagens. Hoje, por exemplo, quando eu compro numa loja física, eu faço de tudo para dispensar a embalagem, né? Mas quando a gente compra pela internet, não tem jeito, porque são necessárias várias caixas e plásticos, e ainda tem gente que pede para presente, aumentando ainda mais isso. Então, a gente teve um aumento significativo das embalagens, e agora, interessante que a gente teve um aumento significativo do volume de recicláveis, mas não houve um aumento proporcional da reciclagem, né? Investir, né, em sistemas de reciclagem e na logística reversa. A gente teve aí no Brasil a publicação de algumas normas, mas não o efetivo investimento das associações e cooperativas de catadores, ou seja, não houve 1% sequer de aumento da reciclagem. Isso significa que boa parte desse material reciclável produzido foi destinado de forma ambientalmente incorreta, né, causando mais impacto ambiental. Ainda que tenha ido para os aterros, né, não é a destinação ambientalmente correta desse tipo de material, tá? Além do aumento da geração de resíduos, a gente também teve um aumento muito significativo das questões dos conflitos sociais envolvendo poluição sonora. De modo geral, a gente teve a redução da poluição dos veículos automotores, da poluição industrial, que são poluições altamente impactantes. Algumas pessoas puderam até experimentar assim, o gostinho do silêncio nas suas residências, mas essa não foi a realidade da maioria. Com as crianças fora da escola, com, né, as pessoas trabalhando dentro de casa, muitas vezes em pequenos espaços, tendo que dividir, vizinhos impedidos de ir para festas, boates, né, ligando o som alto, a gente teve um aumento muito significativo das denúncias de poluição sonora, apesar do distanciamento social. Eu coloquei aqui alguns exemplos, uma vez não existe um levantamento nacional, mas, por exemplo, em Santarém, no Pará, a gente teve um aumento de 47,2% das denúncias de poluição sonora. Na região de Goiás, a gente teve, né, os municípios da região de Goiás, a gente teve um aumento de 98%. Olha só, algumas cidades chegaram até aumento de 98%. Porque, além de tudo, as pessoas ficam em casa e precisam trabalhar, e aí está o barulho, o vizinho fazendo uma obra, por exemplo. A gente teve aí um aumento muito significativo. Em Salvador, né, a gente teve um aumento de 60%. Então, a poluição sonora passou ela foi reduzida em termos globais, mas no que diz respeito à demanda por serviços, né, de disque silêncio, de controle de poluição sonora, de exercício do poder de polícia, houve um aumento muito significativo. E, paralelamente a isso, gente, um problema que é ambiental e de todas as políticas públicas, que é a arrecadação.
Professor, como assim, Flávia, né? Arrecadação, problema ambiental. Gente, sem dinheiro não se investe em nenhuma política pública, né? E mais, você tem perda de orçamento. E eu não sei se é assim com vocês, pelo menos no meu município, na maior parte dos municípios que eu conheço um pouquinho, as secretarias de meio ambiente estão dentre as que têm o menor orçamento, assim como as procuradorias. Muitas vezes elas só perdem para as procuradorias, né? Então, houve uma redução muito significativa, né? A Conferência Nacional de Municípios apontou uma queda de aproximadamente 3,7 bilhões no segundo trimestre de 2020. Então, é uma redução muito significativa mesmo, muito significativa. E como é que a gente vai enfrentar, gente, diante dessa situação? Quer dizer, a gente tem um mundo estável, a gente tem um mundo ansioso, a gente tem um mundo frágil, né? Um mundo com baixa capacidade de resiliência. Como é que a gente vai enfrentar isso tudo? A Débora falava agora há pouco sobre resiliência. Não sei se vocês conhecem, né, o Nassim Taleb, ele é autor daquela obra também, O Cisne Negro, né? Ele tem essa obra que eu acho fantástica, deixo a dica aqui para todo mundo ler, que é o Antifrágil, Coisas que se beneficiam com o caos. Né? Nessa obra, ele traz uma frase que eu acho, que eu fiquei assustada quando eu li. Ele diz o seguinte: a resiliência pode ser fatal no atual momento. Mas, Débora, fica tranquila que eu não quero infirmar nada do que você disse, né? O professor Nassim Taleb também é um matemático, estatístico, e aí ele traz o conceito matemático, né, o conceito físico do que é resiliência, né? Resiliência como uma propriedade que alguns corpos têm que apresentam de retornar à sua forma original, né, após serem submetidos a uma deformação, ou seja, capacidade de superação de um desafio, né, retornando ao seu status quo. A gente for trazer isso para o campo social. Não é esse o conceito de resiliência que você trabalhou na sua palestra, né? O conceito de superação. Aqui a ideia de resiliência é o retorno ao status quo ante após uma situação de crise, tá? E aí ele diz o seguinte: nesse momento ambiental que o mundo se encontra, diante de todos os paradigmas e o conhecimento da gravidade, principalmente da situação climática, que pode levar à extinção, né, da humanidade e no planeta, a gente não pode ser simplesmente resiliente. E aí ele traz um neologismo que ele chamou de antifrágil. O que seria antifrágil? Nós vimos lá atrás o conceito de fragilidade, né? O conceito do léxico, né? Aquele que quebra, aquele que não consegue, que facilmente, né, se deteriora diante de qualquer tipo de pressão. No caso do antifrágil, ele vai além da noção de resiliente, né? O resiliente não é aquele que retorna ao seu momento anterior, que consegue superar a dificuldade, a pressão, né, o desafio, e retornando ao seu status quo. O antifrágil é aquele que aprende com a crise, que aprende com os seus erros, que vive num constante processo de aprendizado e, por isso, se adapta à nova situação criada. Nesse contexto, gente, de pandemia, a gente tem falado muito no chamado novo normal. No fundo, a nossa mentalidade quer muito voltar ao que era antes. O Rafael de Jorge, quando escreve sobre sociedade de risco, ele fala muito isso. A natureza do ser humano, ela gosta dessa estabilidade, né? Ela é conservadora por natureza, ela quer se manter onde ela sempre esteve. Mudar um hábito já é difícil, né? Mudar completamente uma postura diante da vida é ainda muito mais desafiador. Então, ele diz o seguinte: olha, não dá para a gente buscar, após vivermos essa gravíssima crise, todos esses problemas, voltar para o que era antes. Porque o que era antes não serve para o que é hoje. Isso vai tanto na demanda e utilização da tecnologia, né, quanto na postura, na relação com o meio. Quando a gente vai falar da crise ambiental, muitas vezes pensam, não, olha, a gente vive uma grave crise ambiental. A grave crise ambiental que a gente vive, na cabeça da grande maioria das pessoas, está relacionada à crise dos processos ecológicos essenciais, em especial o aquecimento global e todos aqueles que são interligados, aqueles que a gente chama de limites planetários, né? A questão da redução dos usos da água doce, o crescimento do solo, a alteração dos ciclos de nitrogênio e fósforo,
todos aqueles processos ecológicos que são essenciais para a vida na Terra e que hoje se apresentam em grave estágio, né, de degeneração e baixíssima capacidade de resiliência, né? Em muitos já chegou no chamado ponto da virada, em que não é possível retornar mais. Zero capacidade de resiliência. Né? Só é possível reduzir impactos, e isso se houver uma mudança significativa, né, na geração das fontes do dano. Tá? Então, diante desse cenário, a gente pensa nisso. Quando a gente fala em crise ecológica, a gente pensa nas crises dos processos. Acontece que existe uma crise que antecede essa crise econômica, essa crise ecológica, né, e consequentemente econômica, que é, gente, a crise de relação. Quem escreve muito bem sobre isso é o professor François Hoche, naquela obra A Natureza à Margem da Lei e a Ecologia à Prova do Direito. E nessa obra, o professor François, ele diz o seguinte, olha, o homem, ele vive uma crise de vínculo e de limite com a natureza. Então, nós precisamos, antes de pensar na solução de problemas efetivos, né, para os problemas, a chamada crise ambiental, nós precisamos mudar o nosso olhar, a nossa forma de se relacionar com o meio. Porque se nós não refletirmos profundamente na nossa postura enquanto consumidores, nas nossas matrizes, né, na nossa demanda por energia, por consumo de água e toda a nossa relação com os animais, né, o consumo de carne, tudo aquilo que nos relaciona com a natureza, a gente não vai conseguir jamais solucionar a crise ecológica. Essa crise é filosófica e uma crise de relação que precede a efetiva, né, crise material do ecossistema. Tá? Então, agora está muito claro os efeitos dessa crise ecológica sobre a vida humana, e se a gente não mudar essa nossa relação, nós não seremos antifrágeis. Talvez alguns possam ser resilientes. Só que se você voltar ao status quo ante, isso pode ser fatal. Porque o estágio de gravidade da efetiva crise ecológica que nós vivemos não nos permite mais voltar ao analógico. Não nos permite mais, né, voltar ao consumo desenfreado, não nos permite mais continuar demandando combustíveis fósseis, né, e fontes geradoras de gás de efeito estufa, né, como combustíveis. Enfim, não permite mais ser quem nós éramos. Então, é por isso que ele traz essa ideia do que é antifrágil. A gente precisa efetivamente aprender com o caos. O sentido de caos, né, muitas vezes caos na nossa imagem, no consciente coletivo, vem a ideia de bagunça, né? A gente sabe muito bem de que caos são sistemas lineares que vão produzir, por meio de outras variáveis, resultados inesperados. A gente conheceu bem a ideia de caos, por exemplo, no livro, no filme, né? Efeito borboleta, e aí hoje a gente tem consciência, né, de que o ecossistema natural, ele é caótico. Ele é absolutamente interdependente. Nós somos interdependentes da natureza e uns dos outros, né? Então, a gente precisa aprender com essa ideia de caos e a viver diante desse sistema complexo e imprevisível, né, para evoluir. Algumas frases que eu tirei da obra que eu achei bem interessantes. É preciso aprender com o caos para evoluir. A natureza, ao contrário do fragilista Greenspan, se apresenta para o que não aconteceu antes, assumindo efetivamente que o pior dano é possível. É possível a extinção da nossa espécie, né? É possível a inviabilidade da vida na Terra num curto período de tempo, né? Isso está muito claro para todos nós. Os negacionistas hoje já não têm mais respeito, não tem mais, enfim, a comunidade científica já assumiu praticamente a unanimidade. Então, diante disso, a gente precisa fazer alguma coisa. Você não pode dizer com segurança que um determinado evento ou choque remoto é mais provável do que outro, mas pode afirmar com muito mais confiança que um objeto ou estrutura é mais frágil do que outra, caso um determinado evento aconteça. Então, nem sempre nós conseguiremos agir na causa, mas a gente pode agir, né, na prevenção das piores consequências, tá? E isso tudo está inserido nessa noção do que é antifrágil.
como nós, né, municipalistas, procuradores, podemos agir diante desse contexto, desse mundo urbano, né, incerto, frágil, não linear, interdependente? Como é que a gente pode agir diante desse contexto, né? Existem alguns caminhos, tá, gente? Uma característica do mundo urbano é que ninguém tem uma fórmula exata, né? As soluções são construídas sempre de forma interdisciplinar e colaborativa. Também não existe muito nesse mundo a noção de autoridade, né? É preciso que o pensamento é muito mais compartilhado do que submetido a um conceito de hierarquia, como era, né, o sistema anterior. A gente tem alguns exemplos de cidades que já estão buscando mecanismos antifragilidade, tá? Uma delas, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, que é o caso Siemens, né, da cidade de Jundiaí. Não sei se nós temos colegas de Jundiaí, em São Paulo, e Agaduna na Bahia. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Na Bahia, tá? Essas cidades, elas já estão fazendo o que as empresas já vêm fazendo para, por exemplo, captar recursos. Ela já vem se adequando ao modelo ISD. Eu até vou fazer uma propaganda aqui, peço bem aos colegas, fazer uma propaganda, né, do grupo da Sinara, que ela está organizando aí esse evento, e, na verdade, vão ser uma série de lives. Por que ISD no setor público, né? ISD é uma expressão que surge principalmente no mercado financeiro, que diz respeito, né? As siglas significam Environmental, Social and Governance, ou seja, ambiental, social e governança. Hoje, o capitalismo vive também uma nova fase, e, de certa forma, as administrações públicas são diretamente impactadas por essa nova fase que o capitalismo vira. Eu trouxe até mais uma indicação aqui para vocês, né, do livro chamado Capitalismo Natural, enfim, do Paul Harvey, Anthony Robbins. A gente tem esse livro, ele traz uma perspectiva muito interessante sobre esse novo momento do capitalismo. Existem outros, existe o Capitalismo Alternativo e Revolução dos Negócios também, da Marjorie Kelly, muitos livros que vêm buscando explicar, né, dentro do cenário econômico, político, qual é essa nova fase do capitalismo que a gente vive, né, uma vez que o socialismo, de certa forma, fracassou no mundo. Então, eles apresentam esse capitalismo que é chamado de capitalismo de stakeholders, é um capitalismo que se preocupa com todas as partes interessadas e que não mais tem por único objetivo o lucro, embora continue tendo, mas que também tem por objetivo gerar impacto positivo na sociedade, também chamado de capitalismo de propósito. Isso é muito discutido no campo da governança corporativa, né? Vocês viram nisso que eu leciono e coordeno uma pós nessa área. A gente tem falado muito em governança ESG, não mais só no mercado financeiro, nos chamados investimentos ESG, mas também agora nas empresas e mais recentemente no poder público. Tá? Então, as administrações municipais, a gente sabe muito bem que as administrações municipais, a grande maioria delas não consegue sobreviver economicamente somente da sua arrecadação. O município é o primo pobre da federação e ele precisa captar recursos. Se ele precisa atrair investimentos, atrair grandes empresas e buscar também empréstimos, não há como ele não se inserir nesse universo. E esse universo envolve a adequação à modelagem de cidades inteligentes, agora mais recentemente a gente fala, né, cidades chiques, inteligentes, humanas, inclusivas, criativas, sustentáveis, né? Então esse modelo é um modelo, o governo federal já lançou inclusive programas nesse sentido de adequação, né, dos municípios a essa modelagem de cidades inteligentes, que não é mais somente as smart cities do ponto de vista tecnológico, mas uma cidade que agrega uma série de outros valores e práticas, tá? E para isso ele precisa captar recursos, né? Para fazer investimento, por exemplo, num parque tecnológico, para fazer uma PPP de iluminação pública que vai permitir a rede de fibras óticas, né? Ele vai precisar de recursos. E aí, estreita-se num momento de escassez, num momento de pobreza como esse que a gente vive, de drástica queda de arrecadação associada ainda à inflação, a necessidade de se firmar parcerias mais éticas com a iniciativa privada, como, né, essas experiências de Jundiaí
e a Gaduna, e buscar, né, essas parcerias e também a captação de investimentos nacionais e internacionais, bancos privados, bancos públicos, fundos soberanos que estão disponibilizando valores significativos para esse tipo de prática, tá? Só para vocês terem uma ideia, agora, no último dia 15 de setembro de 2021, o Banco Central divulgou 6 novas normas regulatórias, né, dispondo sobre riscos sociais, riscos ambientais e climáticos no sistema financeiro nacional. Isso significa que ele tem novas resoluções que vão exigir de todos os bancos autorizados a funcionar pelo Banco Central no Brasil, que exijam, para fins de qualquer tipo de empréstimo ou transação financeira, que o captador comprove o cumprimento de requisitos de ESG. Isso significa, por que vai exigir? Por exemplo, se o município for pedir um empréstimo bancário, né, for captar um recurso, por exemplo, na Caixa Econômica, que é o principal agente financeiro do governo federal, ou até mesmo num banco internacional, porque essa norma está chegando no Brasil agora, mas fora do país, desde 2017, 2018, já se fala nisso. Então, se ele vai captar esses recursos, ele precisa apresentar para o seu investidor um cenário de cumprimento das métricas ESG. E é isso que o caso do município de Jundiaí já fez. Eu coloquei até a imagem aqui, foi o primeiro município do país, né, e por enquanto o único, a emitir, a divulgar o seu relatório de sustentabilidade. As empresas, as grandes empresas, elas já fazem isso há muito tempo, né? Existe até uma organização internacional, a Global Reporting Initiative, que tem critérios, audita esses relatórios e emite esses relatórios para grandes empresas, porque sem esses relatórios que dão transparência em termos de governança às suas práticas, que inclusive apontam algumas das suas vulnerabilidades, o investidor não tem condição de fazer avaliação de riscos, né, para investir. Então, o primeiro passo da governança ESG, governança de sustentabilidade, seja que nome se queira dar, no âmbito do poder público, é passar a produzir dados, que muitos municípios nem dados produzem, e a divulgar com clareza os seus relatórios, que vão envolver ambiental, práticas ambientais, práticas de redução das suas emissões, vão envolver social, e aí não basta cumprir lá, né, formalmente o que diz a Constituição. É preciso que o município apresente ações concretas de redução da pobreza, redução das desigualdades sociais, né, ele precisa apresentar essas ações, mas principalmente o que é novidade para os municípios, uma vez que a gente já tem constitucionalmente determinado o dever de defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado e o dever, né, de promoção das políticas sociais e de redução da desigualdade social, o que é grande novidade no campo dos municípios é o dever de ter sistemas de governança, né, governança pública organizados, estruturados, né, aptos a fazer a gestão de riscos. Agora, a nova lei de licitações, a gente já viu nas palestras anteriores, né, ela exige o gerenciamento dos riscos contratuais. E agora, de um modo geral, gente, nós, procuradores, precisamos nos preparar para trabalhar com essa ideia de gestão de riscos, né? Nós precisamos passar a orientar e a exigir dos nossos prefeitos estruturas sólidas de governança. Essas estruturas sólidas de governança, elas passam por procuradorias estruturadas, aptas a fazer o gerenciamento dos riscos jurídicos do município, por controladorias ou secretarias de transparência e controle, como muitos municípios já têm, que possam coordenar a implementação de sistemas de integridade, né, de prevenção à corrupção, lavagem de dinheiro e outras fraudes, tá? Tudo isso passa a ser fundamental para também os municípios. Os municípios que conseguirão captar recursos para se transformarem, se converterem aos modelos de cidades chiques, para se transformarem em cidades resilientes, como bem apontou, né, a Débora, e captarem esses recursos, né, tanto do sistema financeiro nacional quanto internacional, dos fundos soberanos. Eu coloquei aqui só uma estatística interessante, olha, hoje mais de 70% dos fundos soberanos, que são aqueles fundos criados por países, estados, cidades, com excedentes dos seus recursos para investimento em outras, né, empresas e também em outras cidades, países, enfim, como tem o Fundo Soberano da Noruega, que é o maior fundo, né, soberano do mundo, e investe na Amazônia brasileira.
mais de 70% desse tipo de fundo soberano, pesquisado pelo Fórum Internacional de Fundos Soberanos, né, afirmam que agora incorporaram contraprestações ESG em seu processo de investimento. Gente, tudo isso começou, né, já há bastante tempo. Para você ter uma ideia, no Brasil, desde o PAC, né, o Programa de Aceleração ao Crescimento, já se exigia, por exemplo, a comprovação do licenciamento ambiental regular das obras, né, para captação dos recursos. Mas isso era muito pouco, porque licenciamento ambiental é um instrumento formal, que inclusive pode ter derivado de vícios, né, pode ser obtido de forma fraudulenta. Então, hoje não basta mais você ter lá uma licença ambiental para provar que aquele empreendimento ou aquela cidade, aquela obra pública, ela merece aquele investimento. Nós estamos caminhando aí, já temos a uma ISO, né, sendo encaminhada, e estamos aí encaminhando para ter métricas universalizadas de governança ESG para emissão de relatórios, não vou dizer padronizados, porque cada cidade tem suas características, mas que pelo menos a gente tem aí algumas métricas, alguns objetivos a serem alcançados universalmente por todos os países, todas as cidades. Então, existem aí já um trabalho formal muito forte, mas isso já começou há bastante tempo, mas ele ficou mais real, ficou mais próximo da nossa realidade, quando o Larry Fink, lá em 2018, que é o CEO da BlackRock, da maior investidora, né, de ativos, a maior gestora de ativos do mundo, que tem aí ações, né, nas grandes empresas e tem capital superior aí sobre sua gestão ao do PIB de muitos países, né? Então, o Larry Fink disse aos seus CEOs, aos CEOs das empresas nas quais a BlackRock investe, disse o seguinte: olha, a partir de hoje, a BlackRock não vai mais investir um centavo em empresas ou governos que não forem ESG, que não se preocuparem com a questão ambiental e comprovarem efetivas, né, ações efetivas, que não adotarem ações de respeito ao trabalho, ações relativas à diversidade, à inclusão, né, social, e que principalmente não tiverem boas estruturas de governança. Por quê, gente? Porque nessa lógica do atual capitalismo de stakeholders, não existe a irresponsabilidade mais do investidor. Se ele investe numa empresa que é responsável por um grande desastre ambiental, como aconteceu, né? Aconteceu lá em Bento Rodrigues, aconteceu o caso da Vale, o caso da Samarco, hoje a normativa internacional, a Convenção do Equador, já responsabiliza as instituições financeiras. Então, a necessidade de que aquele que investe faça a due diligence, né, a investigação de todos aqueles nas quais ela investe para mitigar os seus riscos e, consequentemente, a sua responsabilidade, passa a ser fundamental. Então, esse capitalismo, que é chamado de capitalismo de stakeholders, capitalismo em rede também, né, em que todos são corresponsáveis pelos resultados lesivos, leva também uma necessidade desse controle e do aprimoramento das práticas de toda a rede, inclusive das instituições públicas, inclusive dos municípios, tá, gente? Isso é muito importante. Então, né, sem querer ultrapassar o tempo, eu trouxe aqui para vocês algumas ideias. Eu fico a dica de assistirem, na segunda-feira já é a estreia, dia 29/11, às 20 horas, a estreia do ESG ambiental, que vai estar lá no canal do YouTube e no Instagram, PGM Ambiental, que foi idealizado e é gerido pela nossa querida Sinara Vila maravilhosa, tá? Fica a dica para dar continuidade, quem tiver interesse, entender um pouquinho mais sobre esse tema, estaremos lá na segunda-feira. E queria encerrar com essa frase aqui, que, né, foi uma coisa que foi aprimorada desde que eu fiz o mestrado sobre participação popular em planejamento urbano ambiental das cidades, e é a seguinte: a construção de cidades antifrágeis, inteligentes, inclusivas, humanas, criativas e sustentáveis depende diretamente da inacabada tarefa de formação do cidadão brasileiro. Como nós, procuradores municipais, podemos contribuir? Né? Fica essa provocação, então, para todos nós, né? A necessidade dessa nova postura, uma postura mais aberta, dinâmica, inovadora, né? A gestão dos riscos, entender que não tem mais essa história de preto no branco, é sim ou não, a gente precisa contribuir para a construção de soluções também, e estou à disposição aí depois, né, para eventuais perguntas, tá?
devolvo a palavra para a Thaís. Obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigada, Flávia. Muito interessante a sua exposição com relação aos desafios ambientais no mundo BANI. Vocês foram falando, várias coisas foram passando aqui pela minha cabeça. Eu preciso selecionar, né, algumas questões em razão do nosso tempo, mas a vontade era ficar aqui conversando com vocês por bastante tempo. E aí, então, eu tenho uma indagação que me surgiu, que eu gostaria de perguntar para a Débora. Débora, você disse que para tornarmos as cidades mais resilientes, né, sobre o aspecto urbano, é preciso aumentar a implementação dos instrumentos já existentes. Eu gostaria de saber, considerando a sua atuação no município de São Paulo, a sua produção acadêmica, qual a sua perspectiva com relação à implementação da política pública habitacional de regularização fundiária urbana de interesse social no futuro, para que nós efetivamente tenhamos cidades mais resilientes? Você é otimista com relação à efetivação, à implementação dessa política pública de habitação social? Obrigada, Thaisa, pela pergunta. Eu acredito que regularização fundiária hoje é um dos principais desafios, né, das cidades brasileiras. E aí eu vou pegar como gancho colocações que a Flávia trouxe, né, a respeito do Covid. Nós estamos observando aí, como consequência da pandemia, um aumento significativo da pobreza devido à extinção de postos de trabalho, com pessoas perdendo a condição de pagar aluguel e indo morar nas ruas das cidades brasileiras, ou então, como alternativa à rua, aumentando as ocupações em prédios abandonados nos grandes centros, ou ingressando nos assentamentos urbanos informais localizados aí nas áreas vazias e nas periferias das cidades. Vai haver, no contexto pós-Covid, se é que a gente pode falar em contexto pós-Covid, porque a chegada da pandemia, ela se aproximou muito da chegada de um grande desastre, né? A resposta imediata das pessoas foi semelhante ao enfrentamento de um desastre, no sentido de que foi um evento extremamente disruptivo, abrupto, que levou à interrupção de serviços, interrupção de atividades, as pessoas se recolherem às suas casas na medida do possível. Embora no Brasil não tenhamos chegado a uma situação de lockdown por uma série de fatores nos quais não caberia entrar aqui, fatores sociais, políticos e econômicos impediram que nós fizéssemos lockdown, muitas cidades diminuíram de maneira significativa a circulação de pessoas, né? Como se nós estivéssemos respondendo a um grande desastre, uma situação bastante semelhante à ocorrência de uma grande inundação, de um grande deslizamento de terra, enfim. Agora, com o passar do tempo, a pandemia ela vem assumindo características de um fator de estresse com o qual nós vamos ter que conviver por muito tempo. Pelo que se anuncia, nós vamos conviver com esse vírus por muito tempo, vamos ter que vamos demorar para ingressar, se é que é possível falar no novo normal, no tal do novo normal, porque o que se anuncia aí é um período de convivência da humanidade como um todo com esse vírus bastante prolongado, sobretudo devido ao risco de novas variantes que está ocupando os jornais de hoje, né? Surgimento de uma possível nova variante perigosa na África do Sul, com fechamento de aeroportos e afora a quarta onda da epidemia na Europa, ligada à dificuldade de universalizar a vacinação. Mas voltando à questão das populações vulneráveis, o que a gente observa nesse contexto pandêmico, caminhando para o pós-pandêmico, é uma explosão brutal de pobreza, com aumento das vulnerabilidades e consequentemente, a questão da moradia se coloca novamente como uma questão premente. E no caso das cidades brasileiras, nós saímos de uma situação grave para ingressar numa situação gravíssima. Então, a demanda por regularização fundiária é algo que também tende a explodir nos municípios. E aí, a esse aumento de demanda, soma-se a queda de arrecadação, não é? Com perda de capacidade financeira dos municípios, por conta da desaceleração econômica,
E se coloca aí uma tendência de agravamento não só dos riscos sociais, mas dos riscos climáticos que se sobrepõem a tudo isso. Porque se por um lado com a pandemia, como a Flávia bem apontou, num período de desaceleração econômica, a gente observou momentaneamente uma redução das emissões de gases com efeito estufa e outros poluentes atmosféricos, com esse ensaio de retomada econômica, nós já estamos voltando aos patamares pré-pandemia, com tendência de aumentar essas emissões. Então, nós estamos indo na contramão daquilo que é necessário para, ao menos, tentar diminuir o cenário que foi anunciado pelo IPCC, pela publicação da primeira parte do relatório 6 do IPCC sobre mudanças climáticas, que é uma tendência de aumento significativo dos eventos climáticos extremos, principalmente para os países em desenvolvimento, como é o nosso caso, devido ao número de população vulnerável que ele tem. Então, os municípios têm na frente um cenário extremamente desafiador. Aumento de demanda, com aumento das vulnerabilidades sociais, desaceleração econômica, com perda de arrecadação, perda de capacidade de investimento, para responder à regularização fundiária com o seu aspecto urbanístico, não é? Que é o que promove a adaptação, aumenta a capacidade adaptativa desses assentamentos, né? E um cenário de agravamento dos eventos climáticos extremos, com aumento de risco para essas áreas, as áreas dos assentamentos informais, que de saída são as mais vulneráveis. O cenário é extremamente desafiador, e aproveitando aí outro dado que a Flávia trouxe, para construir uma regularização fundiária efetivamente sustentável, nós nos deparamos com um apagão de dados, porque no levantamento de vulnerabilidades, a questão dos riscos climáticos ainda não é computada como se deve. Os municípios brasileiros mal têm inventário de efeito estufa elaborado, quando mais uma avaliação consistente de riscos e vulnerabilidades climáticos. Então, nós estamos trabalhando, muitas vezes, com a regularização de assentamentos, que por conta do agravamento dos riscos climáticos, podem não se mostrar viáveis no médio e no longo prazo. São áreas que eventualmente vão ter que ser desocupadas. Ou então nós estamos investindo numa infraestrutura que pode não ser a mais adequada para o cenário climático que se anuncia no futuro. Então nós temos aí um triplo desafio, né? Enxugamento diminuição de capacidade de investimento, agravamento da situação social e agravamento dos riscos climáticos. Então, um desafio que se coloca para os municípios brasileiros nesse cenário não mais volátil, mais frágil, que a Flávia também descreveu, é extremamente desafiador. Né? Thaisa, devolvendo a palavra para você. Obrigada. Obrigada, Débora. E aí também tem uma pergunta aqui para a Flávia. Ela falou muito sobre ela falou que uma das características do mundo Bunny é a não linearidade, né? Que nós não sabemos de onde as coisas chegam e para onde elas vão. Eu gostaria de saber a opinião dela, qual a interpretação que ela acha que podemos dar aos princípios da prevenção e da precaução em matéria ambiental, que são dois princípios protetivos, né, da preservação do meio ambiente, considerando essa nova característica que organiza o mundo em que nós vivemos. Flávia. O microfone, Flávia. Eu estava clicando aqui, mas ele não estava saindo, tem horas que ele trava, né? Mas muito obrigada pela pergunta, Thaís, porque essa questão da prevenção e da precaução é alvo de muitos debates, né? Ainda alguns poucos juristas tentando negar o princípio da precaução, e aí, para quem não é da área ambiental, né, uma diferença assim, essencial é que, historicamente, o princípio da prevenção surge antes, né, com a ideia de se enfrentar e dar solução jurídica e técnica para os riscos ambientais que são conhecidos, né, cuja previsibilidade já é conhecida. E já o princípio da precaução surge um pouco depois, com essa mesma ideia de se buscar, né, o enfrentamento e efetiva medidas para evitar a ocorrência, né, dos danos decorrentes de riscos que sejam incertos,
né, ou controversos. E aí a gente tem no campo da precaução a incerteza, né, e a controvérsia, que muitas vezes é uma controvérsia criada, né, uma controvérsia que decorre da falta, muitas vezes, de ética na ciência, por pesquisas pagas, por, né, ensaios encomendados. Então, quando se diz, por exemplo, que um agrotóxico é lesivo à saúde, pesquisas de uma universidade comprovam, vem pesquisas patrocinadas, muitas vezes, por uma indústria, tentando infirmar aquela verdade. Então, o princípio da precaução, ele não é um cheque em branco, ao contrário do que muita gente diz. Ele, na verdade, é uma solução extremamente eficaz sob essa ótica dos mundos VUCA e BANI. Por quê? Ele diz o seguinte, olha, na dúvida, diante da incerteza ou da controvérsia, indúbio para o meio ambiente. Então, vai se adotar, né, vai se investir na utilização dos controles, da tecnologia e das soluções que forem mais benéficas ao meio ambiente, que possam ter um condão de evitar, né, a ocorrência de danos provenientes desse risco. Então, o princípio da precaução, ele passa a ser uma carta essencial nas nossas mangas. Ele precisa ganhar mais estudo, mais importância, porque ele realmente é um princípio flexível no sentido de ser adaptável, né? Ele é bem condizente com as demandas da nova realidade, tá? Então, eu acho que realmente é isso. Eu acho que a prevenção continua, né? E é importante dizer o seguinte, muitos dos riscos com os quais a gente lida, eles são riscos conhecidos, mas eles são intencionalmente ignorados. Ignorados não no sentido de não saber, né? Olha, se finge não saber. Inclusive, o próprio Nassim Taleb, quando ele escreveu sobre a lógica do cisne negro, em que ele usa essa expressão cisne para fazer uma analogia a eventos imprevisíveis, né? Então, por exemplo, até se descobrir a existência, apareceu o primeiro cisne negro, toda a população mundial achava que todos os cisnes eram brancos, né? Então, ele usa essa expressão cisne para se referir a eventos, né, imprevisíveis. E aí, depois, o Bank of America tentou adotar essa terminologia dele, dos cisnes, e fez um relatório que chamou os fenômenos climáticos de cisne verde. Ele mesmo se colocou, peraí, não vão distorcer a minha ideia. Tudo o que está acontecendo aí com o planeta era altamente previsível. Ele diz numa entrevista que até mesmo a pandemia era previsível. Quem já assistiu, inclusive, aquele documentário que trata, né, do Bill Gates no Netflix, como é que é? O Código Bill Gates, né? O Código Bill Gates, sabe que esse documentário é de 2019. Em 2019, o Bill Gates falou da pandemia, né? Quando aconteceu, porque eu assisti o documentário logo que foi lançado, eu falei, meu Deus, né? Então, então, assim, nada disso, muitas vezes aquilo que é tratado como imprevisível, não é previsível. Foi intencionalmente ignorado, né? Muitas vezes de má fé, se pagou o preço, porque se entendeu que, né, enfrentar o problema traria muitos investimentos, reduziria lucro e tudo mais. Só que a gravidade dos impactos desses problemas, como chegou num estágio tão grave, agora, né, tá uma coisa que agora, como eu falei para vocês, os próprios grandes capitalistas estão discutindo a questão, né? Basta ver que a pauta, né, verde já foi considerada como risco econômico já nos 2 últimos fóruns econômicos mundiais. Então, deixou de ser a pauta ambiental, gente, hoje, não é mais papo de ecochato biodesagradável, né, como era até pouco tempo atrás, né? Hoje, as grandes nações, os grandes capitalistas já colocam os riscos ambientais no topo dos chamados riscos econômicos. Então, a coisa muda um pouco de figura, né? Não dá para fingir que não conhece determinados riscos. Mas, se quiser continuar fingindo, do ponto de vista jurídico, tem incidência o princípio da precaução. Seria isso. Muito bom. Bom, então eu queria agradecer a Débora e a Flávia por terem compartilhado conosco as suas experiências. Vocês são 2 referências em urbanismo para nós, procuradores municipais. Foi muito bom ouvi-las nessa manhã.
Agradeço a presença de todos que nos acompanharam e convido para que participem dos debates dos enunciados aprovados, inclusive de urbanismo e meio ambiente, a partir das 2 horas, e que nos acompanhe com a nossa programação, com a cerimônia de premiação do Prêmio Esperança Garcia, com a nossa cerimônia de encerramento e o nosso show às 20 horas. Bom dia a todos, muito obrigada.